Hoje nós vamos aprender na prática como é a rega das orquídeas. A rega das orquídeas depende muito das espécies, então nós temos aqui Vanda, nós temos Dendróbio, Cattleya, várias espécies. E vocês não vão mais ter problemas com regas nas orquídeas, porque trazem problemas de fungos, não vão ter problemas mais com orquídeas desidratadas. Então vamos vendo aí até o final do vídeo. Olha, primeiro ponto, as nossas orquídeas, seja ela qual for, independente se é uma Cattleya, se é uma micro orquídea, essa aqui é uma Anatalis ourombranquense, vai até florir, olha como ela é micro. Independente, toda orquídea não pode ser regada todos os dias. Isso aí você pode guardar essa regrinha, não precisa ser regada todos os dias. Por quê? As orquídeas vivem na natureza, mais de 90% das orquídeas são epífitas, vivem em árvores, e as raízes delas são estruturas que não são feitas. As raízes são essas, olha que linda, todas aí enraizadas, lindas, lindas, tem raiz até aqui atrás. Essa é uma Sophronides cernua. Amo essa orquídea, olha que linda a foto da flor, não está na época da floração, infelizmente. As orquídeas têm essas raízes que não foram, a anatomia dela não foi feita para viver em contato com água, como por exemplo aí as hortaliças, as flores, as outras plantas que ficam debaixo da terra, em contato com substrato, água. Então, é a estrutura dela há milhões de anos que as orquídeas foram feitas dessa maneira. Por isso que nos vídeos sempre eu coloco aquela estrutura. Regar, esperar secar e regar novamente. E a gente não consegue, vou acostumar a minha orquídea a ficar sempre úmida. Então, 1, 2 anos que você acostumar, 10 anos, 20 anos, você não vai conseguir uma coisa que ela foi acostumada há milhões de anos. Não tem como a gente mudar isso. O que vai ajudar a gente muito é uma regrinha. Quantas vezes por semana, para nenhuma planta a gente consegue. Mas hoje vocês vão ficar craques em rega de orquídeas. Vocês vão irrigar o mínimo possível, sem que ela desidrate. Então, o mínimo sem desidratar. Então, como, Ana, que a gente vai regar essas orquídeas? Primeira coisa, nós temos as orquídeas sem pseudobulbos e as com pseudobulbos. O que é pseudobulbo? Pseudobulbo são essas estruturas de reservas das plantas, das orquídeas, que estão aqui nas orquídeas de várias formas. Por exemplo, nesse dendróbio é isso aqui, então tem água, tem reserva. Aqui nessa Cattleya, isso aqui é um pseudobulbo. Essa orquídea aqui, que é uma valquiriana, tá aqui o seu pseudobulbo. Essas toleram mais ficar sem a rega do que uma Phalaenopsis. A Phalaenopsis não tem pseudobulbo. Uma Vanda, por exemplo, que não tem pseudobulbo, não tem reserva de água. Mas ela não é como as Phalaenopsis. Por quê? A Vanda já vem no lugar brejoso. Ela tolera mais água. Então, por exemplo, a rega da Vanda é diferente. A gente vai fazer aqui para vocês verem. Como que a gente, então, vai regar? Qual a hora? Qual a hora? Como que eu vou saber a hora de regar as orquídeas? Eu vou dar para vocês a chave para tudo dar certo. É o local. Se você cuida das suas orquídeas em árvore, ou em casa, ou em orquidário,
Posicione a sua orquídea. A rega dá certo com posicionamento. Se eu tenho uma orquídea com pseudobulbo, você vai colocar ela no lugar de mais luz. Se você tem uma orquídea sapatinho, uma Phalaenopsis, um local de menos luz. Sabe por quê? Porque se você tem uma Phalaenopsis, você coloca ela num lugar de muita luz e rega, ela de repente está assim, olha, mesmo regando, desidratada. Não é a rega, é a luz. Você precisa colocar ela no local que corresponde à espécie. Tá vendo como que a rega tem muito a ver com a luz? A origem, de onde a orquídea vem? Porque nós não falamos que tem orquídea no mundo inteiro. Então tem orquídeas que são de sol pleno, tem orquídeas que são de muita sombra, tem orquídeas de vários lugares. Então nós vamos conhecer a espécie que nós temos e colocar ela no lugar onde ela vai se adaptar e a rega fica mais fácil. Nós sabemos que o dendróbio tolera muita luz, posicione muita luz. Sabemos então, o que mais que nós podemos saber? Que as micro-orquídeas que não têm pseudobulbo, elas não toleram ficar em lugar de muita luz. Coloque em sombra. E outra dica preciosa que eu quero dar para vocês hoje. Vocês vão colocar elas mais perto do chão. Por quê? Tem mais umidade. Aí vem também uma aliada de vocês. É a umidade do ar. As orquídeas precisam, não é de muita rega. Lembra que as orquídeas gostam muito de clima tropical, elas se encontram aí no mundo inteiro, na região, mais nas regiões tropicais, elas gostam de clima, de lugares quentes e úmidos. Então nós temos que retratar isso. Elas gostam do calor, mas alta umidade. Mantenha então acima de 60% a umidade do ar para elas. Então nós temos que ajudar na alta umidade. Quando você for posicionar numa árvore, por exemplo, Phalaenopsis, Vanda, as micro-orquídeas, coloquem no lugar baixo das árvores. Quando você for posicionar Cattleya, vocês podem posicionar dendróbio em lugar mais alto, com menos umidade, em lugar que bate mais sol. Então, o segredo é o lugar onde vocês colocam as orquídeas de vocês. Um outro fator muito importante é o vaso e o substrato. Quando vocês estão aí com as orquídeas de vocês, tem gente que coloca, como eu, em pedra brita. Então nós temos que ver aqui, ó, cheio de raízes novas, raízes aqui saindo. Só que a pedra brita exige mais rega. Aqui nós temos o substrato que veio com a orquídea, exige menos rega. Só que eu opto por brita porque é totalmente inerte. A orquídea não vai, a raiz não vai fermentar, não vai ficar aquela raiz fermentada. E eu quase não tenho que fazer o replante, que a gente tem muita orquídea. Só que eu sempre vou ter que regar mais do que esse substrato. Se fosse, por exemplo, macadâmia, seria outra rega. Então, uma dica que eu quero dar para vocês, atenção. Padronizem o substrato de vocês. Se vocês têm pedra brita, com o tempo, padronizem para pedra brita. Se vocês têm chips de coco, com casca de pinos, padronizem. Então, padronização do substrato. Porque a quantidade de água de um e outro que o substrato absorve de água, a quantidade de água que o substrato absorve é diferente. Então você, para saber que tanto de água que você vai colocar em cada vaso, senão a rega fica muito difícil. A questão de tronquinho já é diferente. Você vai regar e depois, quando observar que as raízes estão secas, vai irrigar novamente. Na árvore é super fácil.
você rega de mangueira mesmo, observou que está seco, vai regar novamente. Como que eu sei, Ana, que a brita está seca, está na hora de regar? É a questão de observar mesmo a planta. Você lembra que eu falei no início do vídeo? Você vai irrigar o mínimo possível sem desidratar a planta. É você observar a planta. Então, ver que ela não está... Se você vê que ela está começando a desidratar, você irriga mais. E porque a brita não tem muito jeito de você observar se está secando ou não. A não ser que as raízes saíram para fora, aí você vê se ela está seca ou não. Mas qual que é a regra de ouro? Você irriga as orquídeas o mínimo possível sem deixar desidratar. Ana, a minha orquídea desidratou. Deixa eu mostrar para vocês orquídeas desidratadas. O que que eu vou fazer? Ó, essa Phalaenopsis está com a folha mole, está desidratada. Quando desidratada, ela aborta a flor, tá vendo? Aborta a flor. Quando a orquídea não está desidratada, a Phalaenopsis, ela fica durinha, ó, tá durinha. Não está desidratada. Aqui, essa Wanda tá muito desidratada. Ela começa a encurrugar, tá vendo? Esse encurrugamento aqui tá desidratado e quando ela fecha essa canoa, tá muito desidratada. Wanda é uma planta de muita água. Enquanto as outras orquídeas, a umidade do ar é acima de 60%, mantendo aí o dia todo acima de 50%, tá ótimo, a Wanda é mais de 90% de umidade do ar. Essa orquídea aqui, olha o sinal de desidratação, que tá ficando assim, tipo o idoso quando tá com essas ruguinhas assim na pele, sabe? Então, ela vai ficando assim. Então, o que você vai fazer quando a sua orquídea está desidratando? Você vai irrigar da mesma maneira. As orquídeas não são igual às outras plantas que você agora vai encher ela de água. Orquídea você tem que regar, esperar secar e irrigar novamente. E com o tempo você cria um olhar clínico para saber quando que secou e que você tem que irrigar novamente. Você não pode deixar esperar secar demais para irrigar novamente. Eu, por exemplo, na minha casa, quando que eu irrigo? Quando está muito quente, a minha região é muito quente e seca. O que que eu faço? O chão do meu orquidário, nos seus dias que chove, eu irrigo todos os dias para manter a umidade alta. Eu geralmente irrigo um dia, solto um dia ou 2 dias, quando está muito quente. Então irrigo, solto um dia ou 2 dias. Quando é época de inverno, que está muito frio, às vezes eu deixo 1 semana, 10 dias sem regar. Então depende muito a rega de quê? Época do ano e de uma coisa, vento. Gente, vento seca muitas orquídeas. Então quando tem muito vento, é bom você colocar um sombrite, um plástico transparente para tampar, porque seca muitas orquídeas, você não dá conta. Até uma parede verde assim, se estiver longe, é bom colocar para tampar, desde que não tampe o sol, né? O sol da sua orquídea. Se você estiver em casa, o melhor local para colocar orquídea é atrás de uma janela. Se bater o sol da manhã, uma orquídea dendróbio, uma Cattleya tolera. Agora, uma Phalaenopsis, por exemplo, só o solzinho de bebê, 8 horas da manhã, mais do que isso ela não vai tolerar. Ela pode ter aquelas queimaduras de sol. Agora vamos saber como fazer na prática a rega? Aqui nós temos uma orquídea Cattleya e ela está precisando de regar. Eu reguei, já tem 2 dias que eu não rego. Então eu pego aqui a minha água e coloco muita água. As orquídeas, você não pode colocar pouca água. Por quê? Você abre os estômatos da orquídea, ela transpira, ou seja, perde água. Se você colocou pouca água, ela vai perder, ou seja, ela vai desidratar mais ainda. Não coloque pouca orquídea, pouca água na sua orquídea.
Então, orquídea você tem que colocar muita. Primeiro, para ela não se desidratar mais ainda. Segundo, para lavar os sais do adubo que a gente coloca. E ela vai ter mais água para a próxima rega. Segundo, você vai irrigar na parte da manhã, qualquer horário. Orquídea não tem problema, qualquer horário na parte da manhã. Ana, não posso. Então você irriga mais ou menos 16, 17 horas, mas garanta que você não vai regar à noite, que ela não vai dormir com as raízes molhadas. Se sua orquídea dormir com as raízes molhadas, ela fica muito propensa a fungos. O fungo precisa que a orquídea esteja molhada para que ele tenha falsos pés, precisa dessa lâmina d'água para que ele entre na folha da orquídea. Sem essa lâmina d'água, os fungos não conseguem entrar dentro da sua orquídea. Então, muita água, de preferência de manhã. Você vai falar assim para mim, Ana, eu estou regando certinho e minha orquídea está desidratada. Pode ser que a sua orquídea não tenha raízes. O que é isso? Acontece muito, não acontece isso quando você usa pedra brita ou seixo de rio, aquelas pedras de rio. Por quê? Porque com a fermentação do substrato, as raízes, elas começam, com a decomposição do substrato, as raízes das orquídeas começam a fermentar. Elas vão ficando marronzinhas. E a cor certa das orquídeas, das raízes das orquídeas, você viu aqui que é branquinha? Olha para vocês verem, é branquinha. E ela começa a ficar marronzinha, ou seja, não são raízes boas. Você está colocando água, você está colocando adubo e ela não está conseguindo absorver. Às vezes tem poucas raízes que estão absorvendo a água e o nutriente que você está pondo. Às vezes é hora de você trocar o substrato que você está utilizando. Você pode colocar o substrato que você usa, mas está na hora de trocar. Às vezes ele está vencido. Orquídeas, as raízes das orquídeas não toleram substrato em decomposição. Agora nós vamos fazer uma rega de outra orquídea no tronquinho. Como que vocês vão fazer? Vocês vão regar bastante e vão regar novamente quando vê que o tronquinho, que as raízes estão molhadas. Ana, preciso irrigar as folhas? Não necessariamente. Quando vocês quiserem, pode irrigar as folhas, mas não é obrigado. Essa pequenininha aqui, como que eu faço? Da mesma maneira, eu irrigo toda, garanto que ela vai ficar toda molhada e vou regar novamente quando ela estiver seca. Agora nós vamos regar uma orquídea Wanda. A orquídea Wanda nós vamos regar da seguinte maneira. Vocês colocam toda na água. Não tem necessidade de ficar regando as folhas. De vez em quando é bom, porque a poeira não é legal. Então, aí de vez em quando vocês podem regar. Só que quando vocês for regar as folhas, vocês têm que colocar de cabeça para baixo ou então ir com um papelzinho e secar aqui, porque não pode ficar água acumulada. A água acumulada é propício para fungos. A raiz vai ficando toda verdinha, tá vendo? É bom deixar uns 15 minutos. Quando ficou aqui 15 minutos, vocês tiram que está toda irrigada. A Wanda, dependendo se tiver muito calor, eu irrigo até 2, 3 vezes por dia. Ou planta que gosta de água. Lembrando que rega é diferente de umidade do ar. Nunca borrife água nas orquídeas de vocês. Folha, raízes, não borrifem água nas orquídeas de vocês. Posso, Ana, molhar as flores das orquídeas? Não, porque senão vai durar muito menos tempo as flores e é propício ao fungo da botrytis. Como que eu rego
as orquídeas Phalaenopsis quando vem aqui no vasinho. Vocês vão regar, ó, rega bastante de um lado e outro. Pode regar as folhas? Pode, mas se regar as folhas, lembre-se que tem que tirar do copinho. Isso acontece em sapatinho. Orquídea sapatinho não pode ter essa água aqui e nem dentro da flor. Tem que tirar aqui essa água. Ana, esqueci de regar, minha orquídea está muito seca e está à noite, como que eu faço? Espere no dia, amanhã de manhã. Lembra que a orquídea é uma tartaruguinha, que ela é lenta? Se você deixar para amanhã de manhã irrigar suas orquídeas, não tem problema. Pode deixar para amanhã de manhã. Sabe como que eu faço? Eu rego bastante, coloco aqui, ó, eu tenho esse engradado, tá vendo? Coloco aqui, espero secar para depois voltar para o lugar dela de origem. Sabe aqueles cachepôs que a gente coloca? Espera para depois colocar, porque se você colocar no lugar e essa água ficar junto aqui das raízes, vai apodrecer as raízes. As orquídeas não podem ficar em contato com a água. Olha, se você quiser ver um vídeo de umidade do ar para as orquídeas, só sobre orquídea cimbídeo, como florir, orquídea sapatinho, tem de como plantar a orquídea em brita, que é o meu cultivo, eu vou deixar aqui a playlist orquídeas aqui no YouTube, para que você assista o vídeo que você tem interesse. E se você tiver dúvida nesse vídeo ou em outro, você deixa aqui nos comentários, e se tiver mais dias que você assistiu, me escreva sua dúvida lá no direct do Instagram, porque lá eu converso com você todos os dias. Olha, eu vou te pedir para deixar o like aqui no vídeo, porque o adubo é a água para esse canal crescer. E você tem alguém que você acha que vai querer saber, que vai se interessar pela rega das orquídeas? Compartilhe esse vídeo. Vou te pedir para mandar esse vídeo para a pessoa que você acha que vai gostar desse vídeo. E também se inscreva no canal e ative o sininho. Assim que eu postar o próximo vídeo, você vai ser avisado. Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo.